Vamos falar de alguns exemplos de pH. O pH da água pura é 7. Mas como a água que bebemos está dissolvida em sais, esse pH pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Outros exemplos que nós temos é o pH do leite, que é 6. O café. O tomate. O vinagre. Temos também o limão, que pode ser por volta de 2,5. O ácido de bateria, que pode ser por volta de 0,5. E o HCl, o ácido clorídrico, neste caso específico, representando o ácido do estômago. Mas nós podemos, por exemplo, simular em um laboratório uma solução de água com ácido clorídrico no pH que a gente quiser. A gente pode chegar a um pH 3, maior do que o do estômago. A gente pode chegar a um pH até de -1, por exemplo, que está até fora da nossa conhecida escala, né, de pH, que ela vai de 0 a 7, que é neutro. Tudo aqui de 0 a 7 é ácido, 7 é o ponto neutro, e de 7 até 14 são os pontos alcalinos ou básicos. A questão é que essa escala foi feita para ambientes naturais, ou seja, o cientista que fez a escala, ele acredita que todos os ambientes naturais, eles têm pHs dentro dessa faixa. Mas nada impede de fazermos soluções em laboratórios que tenham um pH bem diferente, mais do que 14 ou menos do que 0. Exemplos de substâncias alcalinas que nós temos em casa. Nós temos o sabonete, nós temos então sabonete, leite magnésio, amônia, água sanitária, soda cáustica. E muito cuidado, pois soda cáustica é uma base forte. Você pode provocar queimaduras de 3º grau com soda pura ou queimaduras superficiais com sabão de soda caseiro devido aos resquícios de soda que não se transformaram em sabão. Logo, se você tem, por exemplo, a soda pura, você pode esperar um pH muito alto. Mas se você tem um sabão de soda que ficou bastante resquício de soda sem transformar em sabão, aí sim você pode esperar um pH menor do que 14. Ou seja, pode ser que um fabricante de doces faça açúcar invertido usando um ácido forte. Se o fabricante não tiver cuidado com a dosagem e não fazer testes de qualidade corretamente, tem sempre um laboratório de química nas indústrias de alimento para isso, ele pode sim fazer doces que irão queimar as mucosas das nossas bocas. Mas, se ele fizer a dosagem correta e o teste de qualidade para ter certeza, ele vai verificar que existe uma quantidade muito pequena ou insignificante de ácido remanescente naquele açúcar invertido, indicando então que não vai fazer mal a ninguém. Entenda uma coisa, tudo é veneno, dependendo da quantidade. Você pode pegar uma pessoa de 50 quilos que vai beber 5 litros de água em 1 hora e vai morrer, porque o corpo não tem capacidade de filtrar essa quantidade de água em 1 hora. Normalmente ele filtra 1 litro a cada 1 hora. Ele pode também ingerir 20 nanogramas de toxina botulínica. Um assunto bem interessante para a biologia. Diferentemente da água, pode demorar mais tempo para o corpo filtrar, ou pode nem ser excretado, ou pode até mesmo causar vários danos no caminho. E me desculpe, houve um erro aqui. Essa é a unidade de microgramas.
que é um pouco maior, muito maior na verdade, né? Nanogramas é muito menor do que microgramas e é representado por Ng. Espero que tenha dado para perceber que certos organismos e seres vivos só sobrevivem em uma determinada faixa de pH. Se você tem lá o seu peixinho beta e começa a fazer obras em casa com muito pó de cal das paredes que estão pintando, lixando, pode ser que seu peixinho morra, porque aquele pó vai entrar na água do peixinho e vai deixar a água dele mais alcalina do que deveria, né? E ele vai morrer. O nosso sangue, por exemplo, ele precisa de um pH de 7,35 a 7,45, em média. Quando o indivíduo tem um valor maior ou menor do que esse, pode ser que ele esteja sofrendo de alguma síndrome, o que dentro da área de saúde é preciso ainda fazer mais investigações para entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o paciente pode estar correndo risco de morte. E não se preocupe se você tomar limão demais. Como a gente falou, limão é ácido, mas ele está indo para o sistema digestivo. Não quer dizer que ele vai parar no sangue, modificando o pH do sangue. Mas desconfie quando você receber mensagens no WhatsApp sobre alimentos que deixam o sangue mais ácido ou mais básico, ou até alimentos que têm um valor absurdo de pH. Como nós sabemos, uma batata não pode ter pH 22. Porque provavelmente essa batata derreteria a sua boca, ou a queimaria rapidamente. A maioria das plantas não sobrevivem a um solo muito ácido ou básico. É muito comum produtores jogarem carbonato de cálcio na terra, caso descubram que ela está muito ácida e irá prejudicar as plantas. O que é mais interessante sobre esse assunto, que é visível e bonito de ver, são as flores de hortênsia. Que elas serão azuis em um solo mais ácido e rosas ou brancas em um solo mais alcalino. Aí cabe da imaginação da pessoa, né, da criatividade, de repente alcalinizar uma parte do solo para deixar de uma cor, acidificar outra parte para deixar de outra cor, como nessa foto, por exemplo. Já nos cabelos, os especialistas vão dizer qual é o pH certo para determinado tipo de tratamento. O que vai depender de que o especialista vai recomendar e em seguida verificar se o seu shampoo e condicionador tem o pH ideal para o tratamento que ele quer fazer. Esse assunto ele foge muito dos meus conhecimentos, uma vez que eu nem sei o que é cutícula aberta e cutícula fechada do cabelo. Quando usamos guanidina, por exemplo, que é uma base fraca, ela irá reagir com o seu cabelo e modificar a estrutura biológica do cabelo. Dessa forma, acreditam que após o tempo ideal para o efeito da guanidina, é necessária uma outra substância que vai neutralizar essa base e voltar ao pH saudável do cabelo. Caso contrário, ele continuará modificando a estrutura biológica do cabelo até destruir completamente o cabelo. Neutralização é um tema importante, porque normalmente ácidos reagem com bases. Se misturarmos leite de magnésia, que é uma base, com bicarbonato de sódio, outra base, nenhuma reação vai acontecer. Mas, ao misturá-los com vinagre ou limão, teremos uma reação visível. Como testamos ao vivo pelo Meet, leite de magnésia reage com vinagre de uma forma lenta, e o bicarbonato de sódio reage rapidamente. E é muito comum vermos diferentes mitos relacionados a essas neutralizações. Por exemplo, o bicarbonato de sódio é bom para limpeza, e o vinagre também. Mas quando misturamos um ao outro, essas substâncias elas se neutralizam e não servem para limpeza. O produto delas não serve para limpeza. Como nós misturamos em quantidades desiguais, pode ser que uma delas irá se sobressair e fazer uma boa limpeza, fortalecendo esse mito que provoca um verdadeiro desperdício de produtos. Por exemplo, vocês vão aprender mais tarde que em química existe uma coisa chamada estequiometria. Digamos que eu tenha, por exemplo, um bicarbonato de sódio, uma molécula para cada uma molécula de vinagre, para neutralizar. À medida do momento que você coloca, por exemplo, duas para uma, apenas uma vai reagir com uma, conforme a estequiometria da reação,
e vai sempre sobrar uma de bicarbonato. Deu para entender? Então, nem sempre que você reagir bicarbonato de sódio com vinagre, você vai transformar os dois completamente, a não ser que você esteja usando medidas muito exatas. Um mito ainda pior é quando resolvemos tomar Sonrisal com Coca-Cola. Sonrisal é um antiácido. Se é antiácido, imaginamos então que é uma base, nesse caso especificamente, bastante de bicarbonato de sódio, que é uma boa base para fazer neutralizações do ácido do estômago. Mas a Coca-Cola ela é bem ácida. Quando fazemos isso, o Sonrisal irá neutralizar a Coca-Cola em vez de neutralizar o excesso de ácido no estômago. Com sorte, se tiver sorte, uma parte do Sonrisal vai chegar intacto até o estômago para dar efeito ao medicamento, mas boa parte do medicamento nós perdemos no caminho. Vamos fazer agora algumas identificações de algumas bases e ácidos diarrênicos. Por exemplo, ácido clorídrico, que é o ácido que se encontra em excesso no estômago. Quando esse ácido for misturado em água, ele vai ionizar, certo? Quando ele for misturado em água, igual eu coloquei aqui com HF, ele vai ionizar, formando o cátion H3O+, que é característico do ácido diarrêneos, e o ânion Cl-. Ácido bromídrico, reagindo com água, ele vai ionizar, formando o cátion característico da base, e o ânion bromo, NaOH. Vai formar aqui, vai dissociar, certo? E vai formar aqui o nosso ânion característico da base, que é o OH-. O lítio, a mesma coisa. A HF, a mesma coisa. Só que qual é a diferença aqui? H3O+ é o quê? Isso aqui é o quê? É um ácido. Diarrêneos. Isso aqui é o quê? Um ácido. Isso aqui formou um OH-. É o que então? É uma base. Uma base. Um ácido formou H3O+. Esse vai formar OH-, então é uma base. E atenção aqui a uma informação muito importante. O cloro, o bromo... Deixa eu ver alguém mais. Vamos falar do cloro e do bromo por enquanto. Onde é que eles estão na tabela periódica? Eles estão na família 17. A família 17 só precisa de um elétron para chegar à sua satisfação eletrônica, sabe? A regra do octeto. E esse elétron, ele está compensado aqui, tá vendo? Quando eu pego o Cl- e junto com H3O+, eu vou chegar ao HCl, que não tem mais carga, tá vendo? A carga ela é neutralizada porque eu tenho aqui uma carga positiva, uma carga negativa, neutraliza. Por que que aqui é uma carga negativa? Uma só. Porque pode ser uma, duas, três, quatro. É uma só porque o cloro, ele só precisa de um elétron para satisfazer suas necessidades eletrônicas, certo? E nesse momento, o cloro ele tem esse um elétron. Por isso que ele se separa. Aqui nós temos uma situação muito diferente. Porque o magnésio, para se satisfazer eletronicamente, ele precisa doar 2 elétrons. Quando ele doa 2 elétrons, ele vai ficar com a quantidade de elétrons e prótons descompensada, de forma que ele vai ter 2 prótons a mais, ou seja, a carga dele vai ser positiva. Só que não é só um positivo, como o lítio, por exemplo, que é da família 1, o sódio, que também é da família 1. O magnésio é da família 2, ele precisa doar 2, então a carga dele aqui é 2+. E aí vem da fórmula aqui, da necessidade da fórmula. O OH junto vai precisar de um elétron para ficar feliz e estável. Então, já que o magnésio precisa doar 2, eu vou ter, então, nesse caso aqui, do hidróxido de magnésio, do nosso leite de magnésia,
eu vou ter o caso que eu tenho 2 OH. E quando eu separo, olha, eu tenho 2 mesmo. 2 OH menos. Vamos a mais exemplos, então. Olha só, o cálcio é a mesma história, ele está na família 2. Então, a carga dele vai ser 2. Aqui eu tenho H2SO4, que é o ácido sulfúrico, nosso famoso ácido sulfúrico. Quando misturado com água, então, ele vai ionizar, formando 2 H3O+, e apenas um SO4 2-. Se vocês consultarem a tabela de cátions e ânions, vocês vão encontrar esses ânions característicos. Eles são assim, e a carga deles é dada na tabela. E aqui nós temos o ácido do refrigerante, de muito deles, pelo menos, em que nós vamos ter 3 H3O+, e apenas um PO4 3-. E é claro, nessas situações aqui, existe uma descompensação aqui, vejam. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 hidrogênios desse lado, tá vendo? 2 hidrogênios, mas desse lado eu tenho 6, porque eu tenho 2 H3O+, ou seja, eu tenho 2 vezes isso daqui. Então, se é 2 vezes isso daqui, eu tenho 6 hidrogênios desse lado, e desse lado eu tenho 4. Isso não pode acontecer na equação química. É um assunto de balanceamento da estequiometria que nós vamos chegar lá. Mas, já de antemão, adiantamos então que já que isso não pode acontecer, eu preciso colocar um 2 aqui. Aqui na frente mesmo, normal, igual a esse 2, é porque não coube. E aí, dessa forma, eu vou ter então 2 mais 2 vezes 2, 4 hidrogênios, mais 2 hidrogênios. Eu tenho então, finalmente, 6 hidrogênios desse lado, da seta, né? Sempre a seta que comanda, e 6 desse lado também. A mesma coisa nesse caso aqui embaixo. Tudo bem, então? Essa foi a nossa aula, baseada na atividade 3. Em caso de dúvidas, coloquem nos comentários e vamos trabalhar essas dúvidas.